46%, isso mesmo, quase metade de todas as buscas que acontecem no Google estão procurando uma empresa local. Isso é loucura, né? Então, o que acontece com a grande maioria das empresas que elas deixam para preencher o Google Meu Negócio depois? Eu sou o Ítalo Ribeiro, cofundador do Upsend Brasil, especialista em SEO e DO, e no vídeo de hoje eu vou falar para você que é dono de negócio local, dono de empresas aí que atuam no seu bairro e tudo mais, como que isso pode influenciar para você ser ainda mais recomendado e conseguir deixar o seu Google Meu Negócio da forma perfeita, da forma como o Google pede. Nesse vídeo eu vou te apresentar algumas etapas, o passo a passo, vou te mostrar como que funciona todas as formas de trabalhar o seu Google Meu Negócio para ele ser uma máquina de te gerar receita, né? Para ele conseguir te gerar mais clientes e você ser ainda mais recomendado. Então, já pega papel e caneta que eu vou mostrar para você o que isso vai impactar diretamente no seu negócio. Só para te explicar, esse vídeo não é um vídeo que você vai entrar no seu Google Meu Negócio, sair mexendo e tudo mais. Esse é um vídeo para você entender como que funciona cada um dos mecanismos que avaliam ele e como que isso vai gerar mais cliente para você. Então, se você é especialista em SEO e tudo mais, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é feito somente para empresários, ok? Para você que é dono de negócios locais. Vamos lá, para você conseguir entender um pouquinho melhor sobre como funciona isso, tá? Qual que é a aplicação da Upsend Brasil, qual que é a nossa tese sobre isso? O principal é que você tem que entender que o Google Meu Negócio ele não é um artigo estético, ele é um artigo de efetividade, ele é um gerador de receita, ele é um canal de aquisição de clientes e por isso você tem que tratar ele com uma visão diferente. Por que eu tô falando isso? Vou mudar aqui para minha tela, você vai conseguir ver um pouquinho de como que é a nossa visão, né? Como que é a minha visão sobre essa estrutura local. O que a gente tem que entender? Como que está o seu Google Meu Negócio atual? Se ele está ou desatualizado, incompleto, ou se ele já está sendo feito para otimizações de busca local. Por que eu estou falando isso? Quando a gente está tratando de Google Meu Negócio, a gente precisa entender que se você está ali no seu top 3, tá? Se você está no top 3, você tem um grande avanço sobre como aquilo ali reflete dentro do seu negócio local. Por que eu tô falando isso? Porque você vai ter dois caminhos aqui. Um caminho que ele é 100% ineficiente, que você trata o seu Google Meu Negócio com desdém, você trata ele como, né, entre aspas, um segundo lugar ali dentro da sua companhia, ou você vai tratar ele como realmente um ativo de aquisição de cliente. Então você vai focar em coletar avaliação, você vai focar em atender seu cliente bem para ele te avaliar bem, você vai focar em realmente responder todas as avaliações, focar em postar fotos novas ali dentro do seu perfil. Então tem diversos fatores. Por que eu tô falando isso? Porque a primeira coisa para você conseguir ter uma eficiência alta aqui dentro do seu Google Meu Negócio é você seguir os primeiros pré-requisitos, que são 3 fatores ali, que é o NAP. O que é isso? É o seu name, que no caso é o seu nome, o nome da sua empresa no Google Meu Negócio estar condizente com o que você realmente é. O segundo é o seu endereço, né, que em inglês fica address, então por isso A. Então o seu endereço, se está realmente mostrando onde é o lugar que você se localiza. E o terceiro é o seu phone number. Por quê? Quando as pessoas estão procurando dentro dos mecanismos ali de busca local, quando a pessoa entra no Google e pesquisa restaurante perto de mim, loja de tal coisa perto de mim, loja de tênis em tal bairro, a pessoa está procurando um lugar ou para ela visitar ou ligar. Então, quando ela estiver procurando uma ligação, o seu telefone tem que aparecer. E se ela quiser visitar, ela precisa ter o seu endereço lá para o Maps conseguir jogar ela e levar ela até você. Então, por isso que essa parte é tão importante. Por que eu tô falando isso? Porque esse conceito é o que muita gente esquece. Essa parte simples de conseguir tratar desses 3 artigos, que é a parte principal de configuração. Outra coisa é você ter que entender que o Google Meu Negócio ele é realmente um motor de busca, tá? E aqui, quando a gente está tratando dele, a gente tem que entender que essa parte de ranqueamento, tá, no mapa, ela faz muita diferença. Vou te dar um exemplo. Qual foi a última vez que você foi até, por exemplo, a 3ª página do Google para procurar alguma coisa que você queria comprar? Isso é muito raro, quase nunca isso acontece. Para você ter noção, 75%, tá? 75% do tráfego inteiro das páginas, quando aparece card do Google Meu Negócio, fica dividido entre os 3 primeiros. Por que eu tô falando isso? Porque isso é de extrema relevância para você conseguir fazer com que as pessoas consigam encontrar você de uma forma muito, muito, muito mais precisa. Vou te mostrar aqui só um outro fator para você ter noção de o quanto isso impacta.
até a última página, ir até a terceira, quarta página do Google Meu Negócio. Você não vai fazer isso e o seu cliente também não. E como que a Upsend Brasil trabalha, né, fazendo essa análise para saber quem é bom, quem é ruim, contra quem você concorre, quem está melhor posicionado, tá? Só isso aqui já vale sua inscrição, já vale seu gostei, para você conseguir ver um pouquinho de como funcionam as ferramentas quando é feita por algum especialista. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu vou te dar um exemplo como clínica de estética, tá? Eu peguei essa clínica de estética aqui, essa clínica Perfil Perfeito aqui, e eu identifiquei por clínica de estética em Belo Horizonte como ela está posicionada. Tá vendo cada pontinho desse aqui, ó? Cada pontinho desse aqui me mostra a posição dela em cada um dos bairros. E isso daqui é perfeito para você saber contra quem você está concorrendo. Por quê? Em grandes casos aqui, tá, da Upsend Brasil, uma das coisas que a gente mais conseguiu foi mostrar para os nossos clientes concorrentes que ele não sabia que eram concorrentes dele. E por que que isso acontece? Porque nesses pontinhos aqui, eu consigo saber quem está posicionado em cada um desses lugares. Então aí eu consigo ver em cada uma desses pontos quem é a segunda, quem é a quinta, quem é a sexta, quem é a sétima posição. E aí eu vou saber exatamente contra quem eu tô concorrendo. Então isso é muito bom pra gente conseguir identificar quem são os nossos concorrentes de fato, tá? O que que acontece também quando a gente não responde, tá, as nossas avaliações, quando a gente não responde as estruturas, né, correspondentes à confiança do nosso usuário. Essa confiança abaixa. Por que que eu tô falando que essa confiança abaixa? Porque imagina, você tem lá uma compra que você quer fazer, tem um produto que você quer adquirir ou um serviço, e você vai olhar o Google Meu Negócio dessa pessoa e ele tá todo bagunçado, as avaliações que ele tem ele não responde ou tem poucas avaliações, isso gera desconfiança. Só que quando você tem isso bem estruturado, o que que acontece? O Google vai te enxergar diferente, porque ele vai conseguir analisar que você tem uma taxa de interação alta, ele vai conseguir ver que você responde suas avaliações, ele vai ver que você posta as fotos com frequência, que você atualiza aquilo ali, que você realmente coloca as perguntas frequentes, então ele vai conseguir identificar isso e, consequentemente, ele vai te recomendar mais, ele vai subir você de posição. Vou até colocar aqui um outro exemplo, ó. Se a gente vier aqui no próprio Google, tá? E fizer uma pesquisa agora. Vou colocar aqui, ó, para você conseguir ver. Google, beleza? Se a gente vier aqui no Google e eu vou colocar aqui, por exemplo, onde é... Vou fazer melhor. Vou colocar aqui. Qual a melhor loja de roupas de Belo Horizonte? Se eu vier aqui no modo IA e perguntar para ela, você vai conseguir identificar uma coisa, que é um padrão. Aqui, ó. Luxo e grifes internacionais. Onde eu vou? Para quem busca exclusividade, ele me recomendou um shopping aqui de Belo Horizonte, que é um shopping muito famoso. Aqui, curadoria de estilo e multimarcas. Aí ele me recomendou outras lojas. Só que é aqui que eu quero te falar. Tá vendo aqui? Essa categorização, vou aumentar minha tela aqui para você conseguir ver. Aqui ele consegue me mostrar alguns fatores, ó. Tá vendo que ele me recomenda o Google Meu Negócio das pessoas, ó? Então quando eu venho aqui, ó, Google Meu Negócio, tá vendo? Então a própria IA usa do Google Meu Negócio para conseguir recomendar para as outras pessoas. Então se você não tá pensando na IA para conseguir fazer essa estrutura, infelizmente, mas o seu CTR e a quantidade de pessoas te ligando vai ser muito menor mesmo. Então, por que eu tô falando isso? Porque isso aqui é o que muda o jogo. É exatamente aqui que a Upsend Brasil trabalha, tá? Na parte de fazer com que você seja recomendado pela IA. Então, se você quer entender um pouquinho melhor sobre como isso funciona, no fim desse vídeo você vai ter uma oportunidade bem melhor de conseguir se aprofundar nisso aqui, tá? Por que que eu tô falando disso com tanto afinco, nessa parte de ser recomendado de forma orgânica? O que que acontece? Quando você trabalha com essa parte de negócio e tudo mais, todo mundo aí que tem empresa, você vai conseguir entender essa realidade. Custo por aquisição de cliente alto. Você tem que pagar anúncios, você tem que fazer trabalho para conseguir panfletar, tem que fazer um monte de coisa que vai só apertando a margem. E aí na hora que você vê, você tá pagando para trabalhar. E isso acaba atrapalhando muito. Então quando você faz essa estrutura que a gente tá falando aqui, essa estrutura que eu tô falando com você no vídeo, você vai conseguir reduzir seu custo por aquisição de cliente. Por quê? Porque ele vai aumentar a quantidade de dados que você tem, vai fazer com que você seja mais recomendado e aí você consegue fazer o quê? Tomar decisões melhores. Por quê? Porque você tem mais informação.
E o principal, você não pagou tão caro por aquela informação, você tem um custo por aquisição de cliente muito menor. Então isso te ajuda na margem, isso te ajuda na confiança do cliente, te ajuda na decisão, só tem benefício. E o que acontece quando você não faz isso? Você acaba tendo uma estagnação de receita, principalmente uma receita daquele canal, tá? Eu tô falando isso por quê? Porque a gente aqui da Upsend Brasil, a gente tá com uma meta para 2026, que ela é a seguinte: a gente quer fazer com que até o fim do ano, 100 empresas através do SEO e SEO, através do trabalho que a gente faz, tenham o seu faturamento através do Google multiplicado por 10 vezes. Então a gente quer ter essa meta. E por que a gente está falando isso? Porque é o canal que a gente consegue ter o crescimento mais sustentável. Por que ele é mais sustentável? Porque toda vez que a gente trabalha com os artigos, toda vez que a gente estrutura o seu Google e que a IA te recomenda, você não precisou pagar anúncio. E aí que fica a minha outra questão. Dentro dessa estrutura aqui, você enxerga algum anúncio? Vou aumentar a minha tela aqui. Vê se você enxerga algum anúncio aqui. Você não vai achar, entendeu? Você não vai encontrar anúncio aqui. Você vai ver que tudo isso aqui é orgânico, tudo orgânico. E aqui, ó, ele recomenda também, ó, sites. Olha pra você ver, ele ranqueia até o seu Instagram. É loucura o que tá acontecendo com a IA hoje. E é por isso que a Upsend Brasil focou tanto nisso, em se especializar nessa parte de crescimento sustentável, em te entregar um futuro previsível. Porque assim, toda vez que você entrar no Google, você vai conseguir enxergar ele de uma forma diferente, coisa que em outros canais de aquisição você não vai ter. Então, por que eu tô falando isso? Porque a Upsend Brasil, ela disponibiliza para você um diagnóstico gratuito, que aí nesse diagnóstico aqui, você consegue através desse QR Code estar acessando o nosso site, está conseguindo entender o que a gente solicita lá. Você manda pra gente a sua solicitação de diagnóstico e em até 24 horas ele está na sua mão. Por que eu tô falando isso? Porque essa vai ser a primeira forma de você conseguir entender como que o seu negócio, em específico, está posicionado na IA e como que ela percebe você. E aí você vai ter uma visão muito mais clara, proporcionada pela Upsend Brasil, que é literalmente uma das pioneiras em SEO e SEO no Brasil, tá? A gente consegue aí, se você pesquisar hoje, pode procurar por Upsend Brasil, a melhor agência de SEO e SEO do Brasil, você vai conseguir encontrar a gente. Por quê? Porque a gente conseguiu em apenas 2 semanas. A gente tinha conseguido já ranquear por algumas palavras e a gente pode fazer o mesmo para você. A gente tem diversos trabalhos, diversos modelos que a gente consegue apresentar para você conseguir identificar o que mais faz sentido para você. Então, você tem 2 alternativas, tá? Já clica no link que tá na descrição ou solicite seu diagnóstico gratuito, eles vão te levar para o mesmo caminho. E o principal, já fica por dentro de todo o conteúdo que a Upsend Brasil vai soltar, todo o conteúdo que a gente produz aqui no nosso YouTube, tem diversos vídeos aqui. É só você ir lá no perfil da Upsend Brasil, só clicar aqui no canal, já se inscrever, ativar o sininho das notificações e clicar no gostei se você gostou, já deixar seu comentário se tiver alguma dúvida. E o principal, conseguir ficar por dentro de tudo. Vão ter 2 vídeos aí no card para você conseguir acessar e eu espero que você tenha aprendido tudo, tenha entendido qual que é o papel da Upsend Brasil como uma agência de SEO e SEO e eu te vejo no próximo vídeo. Eu te dou os parabéns por ter chegado até aqui e te vejo na próxima.